Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Joana de Ângeles. Aqueles que estão nos seus lares, também sejam bem-vindos à palestra de hoje. Que possamos agora relaxar o nosso corpo, principalmente relaxar nossa mente, permitir que os nossos pensamentos, nossas perturbações, nossas mazelas possam ficar lá do lado de fora. E que possamos aqui estar de corpo, alma presente, para que possamos assimilar as palavras que a nossa irmã Araci vai nos dizer hoje, para que possa alimentar o nosso espírito, pois a palavra nos alimenta, nos auxilia, nos sustenta e nos fortalece. E essa palavra, tanto ouvida, colocamos em prática. Não é fácil, mas somos todos capazes, porque Deus, Ele sim acredita em nós. Então, precisamos também acreditar em nós mesmos. Hoje, talvez, fizemos algo que não foi tão bom, mas pela consciência daquele ato que nós fizemos erroneamente, podemos amanhã não cometer novamente. Então, vamos acreditar que somos capazes de cada dia melhorar um pouco para assim chegarmos ao nosso plenitude de conhecimento, de paz e de amor. Então, vamos relaxar e agradecer a Deus, a Joana de Ângeles, que aqui nos recebe em vossa casa com tanto amor e carinho. E que durante essa preleção sentiremos as energias fluírem em nosso corpo. Que assim seja, graças a Deus e obrigado, Senhor. Boa noite. Oi, tudo bom? Então, hoje o capítulo, como é o nome da senhora? Maria José tirou para a gente, está dentro do capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos. E o item que ela tirou, o 14, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Então Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está no Evangelho de Mateus. Se perdoardes, prossegue Jesus, né? Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando eles vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide e fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Até 7 vezes, respondeu Jesus. E eu não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, perdão é a base da doutrina, né? É a base do cristianismo. Se a gente pudesse ter uma foto de Jesus, um outro nome para ele seria perdão, né? Como ele perdoava e como ele oferecia o acolhimento, porque não é só falar perdoe, está tudo bem. Não, ele envolvia a pessoa de tal forma, vai, teus pecados te foram perdoados, vá e não peques mais. Imagina a força dessas palavras para quem estivesse com a consciência culpada, né? Um abraço do Cristo, ele dizer, vá, não peques mais, teus pecados te foram perdoados. Uma libertação, gente, de corpo e alma para quem ouvisse
tudo isso, né? Isso ele costumava fazer para todos que ele curava. Porque a ideia que a gente tem de doenças, de coisas, é que seria um castigo do céu por algo que a gente fez, né? Então ele sempre cortava essa ideia, vá que acabou, né? Deixe para trás, olhe para frente, siga em frente, não vos ocupeis com o dia de amanhã, vá, siga, está tudo zerado. Comece de novo, né? Isso é muito reconfortante para a gente e a gente esquece de aplicar isso conosco, né? Às vezes a gente fica remoendo culpas, né? Principalmente quando a gente chega assim na minha idade. Ai, meu Deus. Aí a gente lembra de coisas assim de 50 anos atrás. Ai, por que eu fiz isso? E aquilo outro, né? E esquece que se o tempo passou e a gente foi recebendo tantas dádivas todo santo dia, né? Então, por que pensar no passado? Deixa para lá, né? Mas agora vamos na parte que a senhora tirou, Dona Maria José. Instruções dos Espíritos é justamente sobre quantas vezes perdoarei meu irmão. Perdoar-lhe não 7 vezes mais 70 vezes, 7 é um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar o teu coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grandiosa em suas aspirações que ensinou Jesus aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Então, a oração que ele está se referindo é justamente o Pai Nosso. Quando a gente pede, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoaremos aqueles que nos têm ofendido, né? Então, nesse momento, é como se realmente a gente abraçasse a todos, né? Desde a infância, tudo que vem, perdoa. Sinta-se realmente liberto. Porque o que é o pecado? A palavra pecado diz que vem do grego, que significa alvo, né? Então, pecar é errar o alvo. Daí que, quando a gente reencarna, a gente tem uma proposta evolutiva, né? A gente nasce em determinada família, em determinada situação social, em determinada cidade, país, enfim, tudo está interligado, não tem nada solto, a gente não está aqui por acaso, a gente não vai para outro lugar por acaso, né? A filha vai para longe, porque chama, sente um chamado, é lá que eu tenho que realizar alguma coisa. Então, a gente é meio inconsciente, mas o espírito, que é o que o ser pensante é o espírito, isso aqui é só o aparelho carnal, né? Como o computador, né? Sem programa ele não faz nada, né? O programa é outra história. Então, o programa é a nossa mente, é o espírito. Então, a gente se envolve com 1000 situações, né? E, sem querer, a gente às vezes ofende, é ofendido, faz errado, magoa, mas isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento. É como uma criança na escola que erra as lições, às vezes repete o ano, e a gente deixa, releva porque está aprendendo. O espírito está aprendendo. Então, é preciso que a gente perdoe para que a gente se liberte. Na verdade, o perdão não é para o outro. Quando a gente realmente resolve perdoar, é porque houve um movimento interno de compreensão da coisa. Noutras circunstâncias, Jesus fala: se alguém te bater na face direita, dá a outra face. Não é dar a cara para bater. Isso é, né? Não é assim tão ao pé da letra, né? Mas ele está dizendo o quê? Se alguém te bateu, te trouxe uma situação, tenta ver a coisa pelo outro lado, por um outro ângulo, pela outra face da moeda. Então, alguém te dá uma moeda, você vê cara ou coroa, vai olhar do outro lado. Entende? Olhe o outro lado da situação. Veja a outra face. Entende de tudo aquilo que não tem uma face só, né? A gente sempre tem outros lados, outros ângulos, né? Então, tudo isso envolve esse movimento que ele fala aqui, né?
Então Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás sim, mas ilimitadamente. Por quê? O perdão da ofensa é aquele ato que a pessoa fez, muitas vezes tem por trás um destempero emocional, uma preocupação, às vezes uma mágoa profunda. André Luiz diz assim: toda agressão, sabe, seja ela física ou verbal, ou até emocional, quando a gente fica quietinho e está morrendo de raiva, assim, está mandando uns dardos, toda essa agressão, ele diz, é um pedido de socorro. A alma está querendo o quê? Um abraço. Está querendo um gesto, esse gesto de perdão. Porque às vezes a pessoa está tão confusa nos seus sentimentos e não sabe como exteriorizar aquilo, aí ela joga uma pedra, né? Pedra é modo de dizer, né? Joga um palavrão, fala alguma coisa, agride, mas na verdade isso funciona. Que uma vez uma mãe, nós conversamos muito sobre isso, e ela tinha 2 filhos gêmeos que a agredia muito, ela era paciente do José Roberto. E um dia ele falou para ela, que ele atendia lá em Dayatuba, ele falou, vai até lá e tu conversa com essa minha amiga, né? Então, me ligou e eu fui abrir o centro para recebê-la, porque era um dia de tarde que não tinha nada no centro, mas eu falei, venha, né? Eu vou lá. E conversando, eu falei para ela, então, usando esta parte do Evangelho, toda agressão é um grito de socorro. Ela tinha se separado do marido, os filhos achavam que ela era culpada por eles não terem os pais, os 2 tinham 16 anos já eram adolescentes, um agarrava, o outro batia, entende? Quando ela não satisfazia os desejos dele. Então ela tinha os hematomas, tudo, né? Então, mas eles estão desconfortáveis, estão perdidos, sentindo a ausência do pai. Então comece a meditar, né? Pensar. Quando eles estiverem brigando, são meus filhos. Imagina Jesus envolvendo você. Olha, e sinta-se, porque ela era miudinha, né? E eles já eram 2 garotão fortes. Sinta-se grande, não fisicamente, mas a sua energia vai se expandindo, você cresce. E aí você vai olhar com todo amor. Vocês são meus filhos. Eu amo vocês. Parem com isso. E deixe que da sua mão saia toda a energia possível que você possa aglutinar e mandar, mas uma energia de acolhimento, de carinho, porque eles estão pedindo. E tente dar um abraço. E um dia ela ligou, eu estava no carro, eu, a Cristina, o Eduardo e o meu marido. A gente estava indo para Campinas, quando ela ligou no meu celular, chorando, Dona Araci, deu certo. Morreu no abraço. O mal que eu fiz. E morre, gente. Quando é de coração, morre. Entende? Então, esse perdão, porque a pessoa, ela não é má. Outro dia nós falamos sobre isso, acho que foi domingo, agora já nem lembro. Entende? Porque o mal em si, o mal mesmo não existe, é a ausência do bem, né? Então, aquelas crianças confusas, às vezes a pessoa está confusa, não está conseguindo lidar com a situação, não sabe como fazer, né? Então, aquele momento, e a todo momento a gente se envolve em situações assim, né? Então, marido e mulher, é comum às vezes a gente perder a paciência naquele momento, né? Mas dali a pouco cai em si. Então, é nesse momento que a gente tem que buscar a ajuda do Cristo, né? Pedir. Mas, olha, eu sei que eu fui bruta, eu fui estúpida, eu briguei, eu falei, mas meu Deus, me ajude. Eu ainda não sou ser perfeito, mas eu quero aprender, me ajude. Então, esse pedido, a ajuda sempre vem em forma de estímulo, de força, e você vai se perdoar, porque nós estamos falando aqui de perdão, não é só para o outro, para a gente também. A gente precisa se auto-perdoar, se libertar da culpa. A gente precisa deixar isso de lado. Isso não significa ficar repetindo o mesmo erro indeterminadamente, não. Mas no momento eu sou humana, sou imperfeita
Estou aqui na Terra, que é um mundo de de expiação e provas ainda, né? Então, eu vou falhar toda hora. O importante é que eu tenha consciência dessa falha, do meu erro, e peça perdão primeiro a Deus, depois, engolindo o orgulho, né? Pedir perdão para o outro, pedir desculpa, me desculpa, eu me destemperei, e se perdoar. Porque você liberta do jugo. E num outro momento, Jesus diz assim: com a medida que você julgar o outro, você vai julgar a si mesmo. Então, se a gente é tão intolerante com o outro, não aceita nada, quando a gente faz qualquer coisinha que a nossa consciência acusa, nossa, aí a gente vai julgar, putz, eu não presto, não sirvo para nada. E isso vai nos tornando menores, entende? Impotentes, né? Aquela ideia de que eu não mereço, né? Quantas vezes a gente não está nessa fase? Ah, eu quero, mas acho que eu não mereço. Nossa, eu ando tão. Eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, fiz aquilo. Uma vez uma amiga falou assim: eu acho que eu atirei pedra no Cristo. Eu falei, mas ele nem foi apedrejado, ele foi crucificado, então deixa para lá, né? Não tem nada a ver, você não atirou pedras, né? Entende? Mas aquela coisa, tudo que acontece é culpa porque eu não presto. Não, você, o anjo que a gente vai ser, já existe aqui dentro. Assim como, né, quando, né, o óvulo foi fecundado, o bebê já estava, né? Foi se multiplicando e formou o corpinho. Lindo, né, Lu? Como é lindo o bebê. A nossa amiga ali tem um netinho. Quantos meses, Lu? 4 meses, né? Noah. Então, quer dizer, mas começou de duas células ali, né? Uma célula, entende? Então, o anjo que a gente vai ser, a gente já é. Aqui no nosso inconsciente já está tudo. Só precisa ir se desenvolvendo através das reencarnações e dos desafios que a vida nos oferece. Então, o perdão não é só para o outro, mas para a gente também. E quando a gente se perdoa, a gente se liberta daquele peso. Ai, eu não mereço, não vai dar certo porque eu fiz. Não. Ai, Deus já me perdoou, eu entendi, mas agora eu vou tentar de novo. O atleta não faz isso? Quando ele erra o salto, ou quando o menino Ilia, né, na dança no gelo, que levou, caiu, né? Foi uma dó, porque a gente esperava que ele ia ganhar de novo o campeonato, né? A medalha de ouro, porque ele dança muito bem, então saiu chorando, né? Então, fracassou. Quer dizer que ele não serve? Tudo que ele já fez de bom, tudo que ele, né, já realizou. E a próximo campeonato que ele for, com certeza talvez ganhe mesmo, né? Então mas se a gente fica para baixo, não quer enfrentar mais. Não vou mais, não deu certo, eu sou um fracasso. Então, o perdão nos aprisiona. Quando Jesus diz que se a gente não perdoar a nossa consciência, a gente vai ser preso e vai ficar ali naquela prisão até pagar o último centavo, é justamente essa culpa. A culpa vai gerando castigo, a gente vai adoecendo porque a gente quer se autocastigar. E quando a gente não perdoa o outro, é a mesma coisa, a gente começa a desejar que ele tropece, que ele caia, que ele bata o carro, que caia um raio na cabeça, ou qualquer troço assim, né? Porque você está com raiva e você perde uma boa parte da sua energia, do seu tempo, sem contar que toda vez que a gente tem um pensamento de bronca do outro, essa bronca foi todinha alicerçada dentro de nós. A energia que eu vou mandar de raiva, eu tenho que aglutinar minha energia, eu tenho que qualificar essa energia com o ingrediente da raiva para poder enviar. E acha que a gente envia tudo? Não. A gente sempre fica com os resquícios. E aí esses resquícios, à medida que a gente vai pensando de novo com raiva, desejando, a gente vai aumentando dentro de nós. E dali a pouco, quem está bem encharcado de raiva somos nós, dentro de nós. Deu para entender o processo? Então, não tem como a gente fugir. Então, quando Jesus diz, você fica preso até pagar o último centavo, até eu me libertar do último fiozinho de raiva dentro de mim. E aí eu fico em paz, eu fico bem. Entendeu?
como que é? Não é que a gente vai ser encarcerado. Ah, então eu vou nascer, por exemplo, com problema mental. Não, isso aí é outra história, são outras necessidades do espírito que faz com que a gente venha. Porque o espírito está bem. É só. Outro dia, tentando explicar para um autista, porque ele perguntou porque ele estava fora do corpo, era uma captação, né? Por que que agora eu estou conversando nesse sonho, eu falo normal, e quando eu estou acordado, quando ele estava no corpo, né, eu não consigo falar direito, eu não consigo, porque o seu cérebro, né, que é o aparelho, aí eu não conseguia lembrar outra coisa, eu lembrei, imagina do quê? De CD e disco compacto de 45. Vocês lembram disso? Acho que vocês nem conhecem. Disco compacto de 45. Mas eu tinha uma vitrola portátil pequena, né? E tinha já os LP e tinha aqueles disquinhos. E se não mudasse a chavinha da vibração lá, não sei, não entendo nada de eletrônica, né? Mas eu sei que se botasse na coisa, aí ficava e não ia, né? Entende? Então aí a gente pensa. Aí eu falei, é assim, sua mente está assim, né? Entende? É só uma questão de acertar as vibrações. Pode ser que uma hora você consiga achar essa chavinha e vibrar normal, né? Então o espírito está bem. A gente, fora do corpo, a gente está bem. Mas a gente encharca o nosso corpo de resíduos tóxicos, de mágoa, de raiva, de apego, disso e daquilo. Então, esse capítulo do perdão é essencial na nossa vida, né? Aqui ele diz assim, Jesus pergunta para Pedro, né? Não está o Pai Celestial a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o perdão de Deus desce para te apagar as faltas? A gente não pensa nisso, né? Quantas vezes Deus nos perdoa? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo 18, ou seja, aqui foi 18 séculos atrás, agora a gente já está 20 séculos atrás, ou seja, a gente está sempre amparado pelo Cristo, que nos deixou todo esse evangelho, né? E nos tem tentado ajudar. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Ah, tá bom, eu te perdoo, da boca para fora. Não pode. Porque tem que ir com uma carga de sentimento. Esse perdão que a gente dá para o outro, ele tem que limpar a nossa mágoa. Senão não é um perdão de verdade. Porque a gente vai ficar o que... Aí vocês podem procurar no Google, eu gosto de dar as dicas, cordões energéticos do Vanderlei Oliveira. Tem até um curso sobre isso, de como a gente cria cordões energéticos com a outra mente. E fica uma avenida de trânsito de duas mãos. Meu pensamento vai, o dele vem. E fica cada vez mais intenso, que nem São Paulo, 6 horas da tarde, né? Aquele trânsito. Porque a gente fica, porque alimenta. Sem querer, a gente, o pensamento do outro alimenta o meu alimento dele, e a gente fica nessa permuta, entende? Então ele fala, não, vocês não têm noção, né? Jamais vos esqueçais que tanto por palavra, por atos, o perdão deve ser, não pode ser um termo vão. Então tem que ser mesmo uma vontade. Eu não quero mais pensar nisso. E aí a Joana de Ângeles, ela ensina
Para a gente, quando tiver um quadro de mágoa, porque forma um quadro, né? Quando a gente tem raiva de alguém, a gente imagina mil cenas. E aí nossa imaginação não é uma coisa abstrata, que não, é uma energia eletromagnética que vai formando imagens no nosso campo áurico e também elas vão com a nossa força da vontade, que impulsiona as nossas energias, elas podem ir até onde a gente queira que ela vá, né? Atravessa o globo. Está lá no Japão, né, Lu? O pensamento não vai, um pensa, o outro sente. Não tem barreira e é mais veloz que a luz, vai. Entende? Então, quando a gente está pensando com mágoa, aquele rancor, a gente está criando tudo isso à nossa volta e isso vai nos envolvendo. Chama-se formas pensamento, ideoplastia. Procura no Google, ideoplastia, forma pensamento, vocês vão encontrar, porque as obras de André Luiz é muito rica nesse ensinamento, né? Então, a gente fica, isso vai nos alimentando, então esse cordão que a gente cria com o outro é muito difícil de cortar, entende? Porque fica uma simbiose ali, gruda na gente. A gente não quer pensar, mas continua pensando, e cada vez que pensa se angustia mais, né? Aquele que enveredou pelo caminho da raiva não tem que se afastar daí, ainda que por pensamentos, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Caramba, Deus conhece tudo que a gente pensa. Às vezes eu penso assim, acho que o Senhor conhece só aquelas nuvens de chuva bem gordona, né? Porque tem pensamento que é só um fiapinho, né? Aquele fiapinho que não faz nada, pode ser, posso ter um fiapinho de pensamento, porque se a gente aglutinar todo dia pensando, imagine aquelas nuvens de tufão, né? Aquelas que a gente vê nos filmes, que depois, né, vem os tufão. E esse tufão é esse movimento interno que nos dá uma angústia, a gente não sabe de onde vem, e um aperto no coração, e aí a gente fala, é um nó na garganta, é um bolo no estômago, é uma dor de cabeça. São as nossas energias de mágoas, né? Então, feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Termina assim a mensagem que a senhora tirou. A gente poder ir dormir e falar: nada tenho. Então, Santo Agostinho, num outro capítulo, mais adiante um pouquinho, o Sede Perfeito, se não me engano, ele diz, né, que ele fazia esse exercício à noite, né? Retrocedia até a hora que ele tinha levantado, levantei, fiz isso, aquilo outro, e quando ele encontrava alguma coisa em desconexão com a harmonia divina que ele queria estar sempre envolvido, em paz, em harmonia, nossa, mas eu podia ter evitado. Aí ele analisava, isso aqui eu não precisava ter feito assim. Isso aqui eu vou fazer diferente, se acontecer de novo isso, até chegar o momento que ele estava na cama. Então, muitas vezes ele anotava algumas coisas que ele precisava retificar, né? Às vezes ele se congratulava também com alguma coisa que ele fez bem feita, agradecia a Deus e dormia em paz, né? Dormia bem sem Rivotril, sem os remédios da moda aí, né? Entende? Então é uma dica para a gente, né? No fim do dia, dar uma passadinha assim, nossa, o que que eu fiz? O que que eu, né? Deixei de fazer? O que que eu podia ter feito melhor? E entende? E se vier uma mágoa, Jesus era tão, né, com esse negócio de mágoa que ele dizia assim: se você vier fazer uma oferta a Deus, né? Ou seja, uma oração que a gente queira, no caso lá naquela época era no templo, né? Se você vier trazer alguma coisa no templo e tiver mágoa com teu irmão, larga a oferenda aí e vai te reconciliar com ele enquanto estás a caminho. Porque não adianta você querer ofertar algo a Deus com seu coração sujo, né? Entende? Sujo das mágoas. Então, não adianta eu querer, né, dar uma coisa, é como fazer um suco bem gostoso numa jarra suja, né? Ninguém vai beber, Jesus também, e Deus também não vai aceitar. Você está tão
impregnada de raiva, de mágoa, o que você está pedindo? Né? Reconcilia-te primeiro, te liberta, tira esse peso das tuas costas. Aí Jesus vem e diz: vinde a mim, você que sofre, porque, né, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu te auxiliarei justamente por isso, porque Jesus não exige muita coisa da gente. E o que ele pede é para o nosso bem. Quer dizer, não estamos dando nada para o outro, porque o outro pode continuar com raiva da gente, o outro pode continuar fazendo as besteiras que ele faz, mas já não vai nos incomodar. Por quê? Porque a gente está aceitando o outro como o outro é, do jeito que ele pode ser, o que ele tem para dar. Às vezes a gente quer e ele não tem, então como que ele vai dar? Se me pedirem $1, eu não tenho, eu nunca tive dólar na minha mão. Meu marido até já teve, mas eu nunca tive. Então não adianta pedir o que a gente não tem. Você vai pedir algo. Entende? Então é essa compreensão que vai nos libertando, sabe? Não da presença física do outro, mas das energias do outro, que eu vou ver com outro olhar. Né? A gente não aceita coisa de criança, a gente não aceita tanta besteira dos amigos. Por que às vezes a gente bate de frente com um com o outro? Né? Energias, às vezes é coisa do passado. Então a gente precisa reconfigurar. Então a Joana fala, é como um quadro, vai pintando. Não gostou do jeito que está ali, pinta com outra cor, vai mudando. Cada vez que você lembrar, põe alguma coisa diferente em cima. Nossa, a gente teve uma briga, nossa, ele me ofendeu, mas como que eu estava? Como que foi minha expressão? O que eu falei? Será que eu não provoquei? Então você vai já diluindo a imagem que você fazia do outro quando você coloca você própria ali. Eu também provoquei. E como a gente provoca em cá entre nós, eu digo por mim, eu provoco muito. Meu marido, eu provoco. Entende? Então, a gente provoca, parece que dá uma coisa assim que a gente quer que reaja, né? E meu marido não reage, nadinha. Nossa, é uma passividade tremenda, né? Eu sou toda ariana, né? Então eu vejo muito isso. Então, esse capítulo não foi só passear, foi muito para mim também, sabe? Entende? De ver que a gente às vezes quer que seja diferente e a pessoa não sabe ser do jeito que a gente quer. E a gente precisa amar o outro, amar as pessoas como elas são. Isso é uma frase de uma música. É preciso amar as pessoas como elas são, não é? Então, e é isso, gente. Deu para entender, Dona Maria José? Se a senhora tiver o Evangelho, é o capítulo 10 que a senhora tirou hoje para nós. E quem quer encerrar? A Pri? De novo, vem a Pri. A Pri é minha parceira agora de oração. Nossa, está se preparando. Logo, logo ela faz e eu faço a prece final. Né? A gente troca. Vamos nos colocando em prece, em oração. Depois dessa palavra maravilhosa da Dona Araci sobre um tema tão difícil em nossas vidas, que é o perdão. Eu particularmente estudei muito sobre esse tema hoje, que eu estou preparando aí uma palestra e toca no assunto do perdão. Como é difícil para nós o perdão. Quando a gente tem que nos perdoar. Porque o perdão é sempre para a gente, não é para o outro. Porque a gente não tem a capacidade de salvar ninguém. A gente só salva a nós mesmos. Que possamos ouvir essa palavra da Dona Araci, nos colocarem nesse papel de nos perdoar, de compreender do nosso estágio evolutivo, de compreender as nossas limitações, de compreender a limitação do nosso irmão e de que o perdão é aquele momento em que a gente coloca Deus no lugar que é devido. Deus é o julgador das pessoas, a nós não cabe esse papel. A nós cabe
esse local de nos perdoar e deixar que Deus cuide para que cada coisa entre no seu lugar. Que a gente consiga perdoar o nosso irmão, que a gente consiga nos perdoar, que a gente consiga colocar o amor em tudo que fazemos, que a gente consiga colocar esses temas difíceis em nossos dias, nosso dia a dia, e possamos continuar essa evolução, porque ninguém fica para trás. Enquanto a gente não perdoar o próximo, a gente não vai evoluir. Deus é tão perfeito e tão maravilhoso, que Ele fez tudo de acordo que a gente não deixasse ninguém para trás. Ninguém vai ficar para trás. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por esse dia. Obrigada pela emoção que eu estou sentindo no dia de hoje. Muito obrigada, meus mentores, os mentores da casa, Joana de Ângeles, aos trabalhadores que agora vão fazer o trabalho, porque a gente é só o instrumento da casa, para poder trazer a energia do alto para cada um de vocês. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém.